bem comum todos dando as mãos, os direitos também os deveres, respeitados por todos serão. Então, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão, justiça e paz se abraçarão. Justiça e paz se abraçarão. Jesus Cristo, só Ele é o caminho, plena luz a indicar direção de um mundo no amor renovado, novo céu, nova terra virão. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Jesus Cristo, verdade e vida, pela cruz vem a ressurreição, convivência na felicidade, povo irmão rumo à libertação. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Olá, bom dia a todas, bom dia a todos. Estamos aqui hoje para falarmos sobre o aniversário de Brasília. Só um minutinho que o sonzinho entrou com a gente também. Então, gente, que bom estarmos aqui mais uma vez na nossa Rádio Nova Aliança. Estamos aqui hoje com o professor José Geraldo. E a gente sempre enfrentando, né, José Geraldo? Com nossa vida, com nossa luta, com o nosso jeito. Às vezes a gente precisa improvisar, precisa lutar, Zé Geraldo. E aí é assim a nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre o aniversário de Brasília. Meu nome é Fernando Barbosa, eu sou da Comissão de Justiça e Paz, daqui da Arquidiocese de Brasília. E estamos aqui hoje com a dificuldade super tranquila também da gente entender que o professor Aldo Paviani pode estar com a gente. Zé Geraldo, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Rádio Nova Aliança, do programa Justiça e Paz. Com efeito, né, queríamos celebrar, e queremos, né, os 62 anos de Brasília, e convidamos o professor Aldo Paviani, que está tentando a conexão, mas estamos com problemas técnicos para a conexão. É possível que ele entre a qualquer momento. Em todo caso, né, por conta da dificuldade técnica, também convidamos a professora Naíra Heloísa Bicalho de Souza, que está aqui já conosco, né? E ela é uma estudiosa de Brasília. Já já nós fazemos a apresentação dela, né? E a nossa conversa seguirá. O professor Aldo, se conseguir conexão, entrará, e ele e a professora Anaí têm pesquisado juntos, né? Então formam uma dupla de grandes estudiosos de Brasília. Isso, bom dia, professora Nair. Que bom estar com a senhora aqui também com a gente. Muito bem-vinda, certo? A gente está aqui na Rádio Nova Aliança. E, professora Nair, que bom ter você com a gente também. Bom dia. Bom dia, bom dia. Isso, gente. Então, pode falar, Zé Geraldo. Sim, professora. O professor Aldo está entrando. Pronto. Então a Anaí nos ajuda a fazer a entrevista com ele, né, Anaí? Sim. Mas enquanto o professor se conecta, Sim. ele está conseguindo entrar, né? Então celebramos, professor Aldo, conseguiu entrar, professor?
Sim, eu tô lhe vendo na tela. Agora não estamos vendo o senhor ainda, mas em todo caso, como é Tem que abrir o vídeo. um programa de rádio, o importante Sim, é a sua voz, né? é, Professor Aldo, nós estamos aqui no programa Justiça e Paz, da Comissão Justiça e Paz de Brasília. O senhor tem nos ajudado muito nas nossas interlocuções, mais comumente na conversa de Justiça e Paz que fazemos no auditório da Cúria. O senhor já sim, esteve lá várias vezes. Esse é um programa de rádio que nós transmitimos aos sábados pela Rádio Nova Aliança, né? sim, FM 103.3, AM 710. E a conversa de hoje no nosso programa é sobre Brasília, 62 anos. Nós sim. convidamos também a professora Naíbe Calho, que está aqui e vai nos ajudar nessa conversa com o senhor, viu? Já, já vi e fiquei contente. Bem, professor Aldo, Brasília, 62 anos. O senhor é talvez o mais destacado estudioso da cidade. O senhor, que é professor emérito da Universidade de Brasília, fundou na Universidade de Brasília o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, o Sim, CEAM, do qual foi diretor. Lá, o senhor institucionalizou o Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais, sim, e o senhor também é titular da mais importante coleção de estudos de Brasília, que é a UNB, dita pela editora da Universidade de Brasília, que é a coleção Brasília. Eu exato. tenho aqui em mãos um volume de 2012, celebratório dos 50 anos da Universidade de Brasília, e o livro é Brasília, 50 anos, da capital à metrópole. O senhor Sim, organizou essa obra celebratória, né? E eu fico muito feliz de tê-lo em mãos, porque, como reitor à época, inclusive, fiz o prefácio da obra. Né? isso. E nela o senhor estuda com seus colegas de grupos de pesquisa o processo histórico que culminou com a Constituição de Brasília, e que abre vários cenários, inclusive urbanos. O senhor também dirigiu na Codeplan a diretoria de estudos urbanos e ambientais, né? Então, o Aham, senhor traça vários cenários para aquilo que é o caminho da nossa capital, né? E o senhor estuda a formação da metrópole, mas também os desafios e dilemas que desafiam as grandes cidades brasileiras, mas também Brasília, né? Então, está certo. aqui conosco também a professora Anaíde Calho, que dirige no CIAM, o Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos, e a professora Anaí também integra o programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Cidadania da UNB. Mas ela é uma estudiosa de Brasília, como socióloga, e Sim, estuda muito sobre a perspectiva do processo social de formação da cidade, certo. especialmente a história dos operários e dos trabalhadores que construíram Brasília. Né? O Sim, plano diretor falava da urbis e das cívidas, a cidade bonita, a cidade funcional, mas, como dizem os protagonistas dos movimentos sociais da cidade, é preciso construir a polis, e isso é a obra do povo, da sociedade civil organizada. Então, nós vamos fazer uma perfeito. conversa em torno dos desafios da nossa capital aos 62 anos. Professora Anaí, a gente começa com o professor Aldo, depois, se a senhora minha, puder, contribui também, dialogando com o professor Aldo. Vamos fazer uns primeiros 20 minutos de atividades, fazemos o intervalo e depois retomamos. O nosso programa dura mais ou menos uma hora. Certo. Então, professor Aldo, quais são os desafios e que perspectivas de futuro a metrópole Brasília busca resolver aos 62 anos? Bom, um dos principais que eu tenho
me debruçado para, ao menos para denunciar, o excesso de centralização das atividades econômicas, culturais e etc., no plano piloto, o que faz com que as cidades satélites sejam, quase todas elas, né, menos Ceilândia, Itaguatinga e Gama, são meramente lugares dormitórios. Então, uma forte corrente de manhã se dirige ao plano piloto, congestionando as vias. Como nós não temos um trem suburbano, todo mundo usa automóvel. Agora, com o encarecimento dos combustíveis, está faltando uma trama, né, de trem de metrô de superfície para trazer as pessoas para trabalhar, ou uma segunda opção, que é descentralizar as cidades, descentralizar as atividades do plano de piloto para as cidades satélites, para que elas não sejam apenas lugares dormitórios, não é? Então, eu acho que elas surgiram com esse viés dormitório, mas agora nós temos que mudar esse padrão com certa urgência. E eu não vejo vontade política, até a partir do governo Ruiz, quando ele queria uma Brasília grande, ele não mexeu na questão da centralização, que ele podia ter feito com digamos, a atividade administrativa que ele exercia. Então, as cidades satélites são meramente lugares dormitório, não têm autonomia política e administrativa, porque o município único é Brasília, não é? Então, você tem Gama, Brasília, Taguatinga, Brasília, e elas não têm a necessária autonomia para gerir os seus destinos. Esse é um ponto crucial que eu vejo. E vamos começar agora, professor Aldo, o período eleitoral. As candidaturas a governo do Distrito Federal vão se apresentar, já estão discutindo nos seus partidos as indicações, né? O que o senhor entende que seria uma questão essencial para qualquer candidato ao governo de Brasília assentar em seus programas no sentido de enfrentar esses desafios? Perfeito. Eu tenho a impressão que alguém tem que sugerir diretamente no ouvido de cada candidato da necessidade dele descentralizar a cidade, porque isso desafogaria o congestionamento, né? Quer dizer, as pessoas trabalhariam no próprio local de residência e diminuiria muito o congestionamento das vias, não é? Do contrário, você tem aqui, em menos de 10 anos, uma impossibilidade de a pessoa ter acesso ao plano piloto para exercer qualquer atividade, porque as vias estariam mais congestionadas. O ideal teria sido que já há mais tempo a trama ferroviária teria coberto, inclusive, ligações entre cidades satélites, porque, por exemplo, Gama não tem acesso ferroviário a Taguatinga, não é? Então, isso é um pouco ruim, porque em grandes metrópoles isso é feito com uma certa naturalidade, porque há atividades econômicas entre os núcleos urbanos periféricos a uma grande metrópole, como, aliás, a Brasília se constitui com mais de 3 milhões e 100 mil habitantes. Para quem pensava que, como no projeto, que ela se completaria com 500 mil habitantes, né? Aí se deu o tamanho do desafio. Agora, o nosso colega, professor Isaac Reutemann, que também participa de muitas conversas, tem usado uma expressão que ele chama de Noro-Congo, para compreender Brasília como uma mistura da Noruega e do Congo. Ou seja, de um lado,
Brasília equivale ao mais alto IDH do mundo, Índice de Desenvolvimento Humano, por isso Noruega, né? Mas também, em função da periferização, Brasília também tem os mais baixos IDHs do mundo, por isso que ele chama de Congo, né? Em algumas das cidades ou dos assentamentos, né? Isso mostra que a capital, tão bonita, tão bem desenhada, tão bem vislumbrada enquanto projeto, ela também carrega contradições que são as derivadas das desigualdades sociais, né? Da Perfeito. subalternização do povo trabalhador. Né? Como é que o senhor vê isso nos seus estudos da Codeplan? Quais são as opções de trabalho e de dignidade da cidadania numa cidade que é tão, no Distrito Federal, tão desigual, tão Norucongo? Pois é, eu acredito que isso tenha acontecido historicamente por um improviso, não é? E o impreviso é o grande inimigo do planejamento urbano. Então, eu tenho propugnado que Brasília teria sido planejada se Taguatinga tivesse sido planejada também, mas ela foi apenas tracejada para depositar lá os trabalhadores que levavam, na época, 1h30 de caminhão, né, as chamadas gaiolas. E pena que eu não fotografei nenhuma, mas eram caminhões com certa cobertura para evitar o solo, a chuva, e os pequenos buracos para a entrada de ar, né, senão os operários sufocariam. Então, eu acho que a desigualdade começou aí, porque não se colocou próximo ao local de residência a possibilidade da pessoa trabalhar, não precisar gastar com ônibus ou com qualquer outro veículo, né, sobretudo automóvel. Então, o pecado foi esse, quer dizer, você não completou, né, digamos, os necessários equipamentos para a cidade funcionar de uma maneira equitativa, não é? De tal sorte que alguém que, por exemplo, morasse no Gama poderia trabalhar em Taguatinga e ele não precisaria vir para o plano piloto. Então, a descentralização, que eu já tenho escrito muito, inclusive no Correio Brasiliense, não aconteceu e não vai acontecer porque não vejo vontade política para tal. Não é? A coisa fica nesse status quo que não tem muito sentido para o futuro. Sim. Eu vou fazer uma questão para a professora Nair. Sim. Professora Nair, socióloga, estudou a formação de Brasília pelo protagonismo dos sujeitos sociais, os trabalhadores. Ela estudou, sobretudo, os operários da construção civil. Ela tem um livro clássico, Construtores de Brasília, em que ela, Sim. desde a fundação, avaliou, não é, esse protagonismo dos sujeitos sociais. Ela estudou Ceilândia, ela escreveu um livro com a nossa colega Salete Kern Machado sobre Sim. Ceilândia, fez um mapa da cidadania de Ceilândia. Estudou a luta do Núcleo Bandeirantes para se constituir como cidade, estudou Taguatinga e os espaços de cidadania de Taguatinga para se afirmar também como comunidade ativa. Professora Nair, qual é o lugar do social na construção da história de Brasília? Então, eu acho, e o Aldo acompanhou isso muito bem, né, Aldo? Exato. Os primeiros moradores dessa cidade foram os trabalhadores da construção civil, né? Que aqui vieram em busca de trabalho, muitos fugindo da seca do Nordeste, né? Em 58 foi uma enorme seca, né? E aqui na região próxima também de Goiás, né? Minas, mas a maioria acabaram vindo do Nordeste. Então, esses trabalhadores tiveram, como o Aldo bem lembrou, muita dificuldade para sobreviver, não é? Eles não tinham
condições de trabalho muito dignas, porque trabalhava até 18 horas, né, Aldo? 18 horas por dia, a jornada da construção civil, aquele lema do Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5, né, que era o plano, né, que ele tinha, o plano de metas que ele tinha, né? Então, o Juscelino, com o seu populismo, né, ele fomentava esta jornada longa que as construtoras tinham que fazer para dar conta de construir a capital em poucos anos, né? Que, na verdade, começa em 57, mas é a partir de 58, né, que ficou o ritmo da construção mais forte, e os trabalhadores eram muito explorados, né? Não tinham carteira de trabalho, não pagavam hora extra, tinham que trabalhar todo dia até meia-noite, né? O serão era obrigatório, e a virada, quando tinha panfletagem, né, Aldo? A virada de 36 horas sem parar, né? Que eles tinham que fazer, porque o concreto vinha pela betoneira e era uma coisa muito lenta para conseguir encher os pilares de concreto, né? Enfim, então, e tinha um problema muito sério da comida, né? Brasília, naquele momento, teve muitos quebras, né? De cantina de obra, porque eles trabalhavam até 18 horas por dia, e a comida vinha estragada, com bicho, crua, né? E os trabalhadores tinham que ter uma comida decente, né? Inclusive nutritiva, para poder dar conta desse gasto de energia, que é 3 vezes mais um trabalhador bancário, por exemplo. Né? O trabalho da construção civil é pesado, é um trabalho braçal. Né? Então, nós vivemos aqui, né, também um massacre. Não sei se Aldo lembra, o massacre da Pacheco Fernandes no Carnaval de 59, né? Que os trabalhadores reclamaram, né? Eles reclamaram da comida, e a direção lá da Pacheco Fernandes chamou a GEB, a famosa e famigerada Guarda Especial de Brasília, né? Que era feita com muitos pistoleiros e jagunços aqui do Goiás e de outros lugares, que também vinham para a construção para se esconder, né? Quando eram descobertos. Né? Enfim, e a nossa guarda especial era muito violenta, os trabalhadores sofreram muito, e nessa noite foi um marco, porque tinha poucos soldados, né? E os trabalhadores expulsaram do canteiro, e quando foi tarde, pelas 11 da noite, os guardas da GEB voltaram armados e com muitos soldados, e puseram os trabalhadores em fila e foram atirando, né? E muitos morreram nessa noite desse carnaval de 59, a gente não sabe quantos, porque eles recolheram os corpos, colocaram num caminhão basculante e enterraram em algum lugar que nunca se soube. Né? O que eu acho mais triste é que o próprio Niemeyer, né, quando foi perguntado sobre esse massacre dos trabalhadores, né, os nossos heróis construtores da cidade, ele disse que não tinha importância, que não era importante. O Lúcio Costa também, né? Os dois não deram nenhuma importância oficial a este fato, mas eu lembro bem que o Juscelino, em 59, veio fazer o discurso do 1º de maio, que era o grande discurso do presidente da República para os trabalhadores do país. Ao invés do Rio de Janeiro e de São Paulo, o Juscelino Kubitschek veio fazer em Brasília para acalmar os ânimos dos trabalhadores profundamente revoltados com este massacre. Né? Mas também foi um marco, né? A partir daí se organizaram os trabalhadores, né? Na associação profissional, no sindicato, e depois as greves que foram feitas, né? Na capital, em 62 e 63, 64. Né? Então, nós temos também muita luta desses trabalhadores. Isso. Nós vamos voltar ao tema, mas vamos precisar fazer um intervalo.
Estamos num programa de rádio, mas também nas redes sociais, YouTube, Facebook, da Comissão Justiça e Paz. E fazemos um pequeno intervalo. No retorno, continuamos essa conversa. Pode ser, professores? Pode ser. Sim, obrigada. Eu aguardo. Paz vão se abraçar e o novo reino inaugurar. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Do meu pecado todo inteiro me lavai e apagai completamente a minha culpa. Justiça e paz vão se abraçar e o novo reino inaugurar. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Justiça e paz vão se abraçar e o novo reino inaugurar. Cria em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Justiça e paz vão se abraçar e o novo reino inaugurar. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com o Espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Justiça e paz vão se abraçar e o novo reino inaugurar. Olá, ouvintes! A liturgia da Igreja celebra esta semana a oitava da Páscoa, tendo hoje como leitura o Evangelho de Marcos, capítulo 16, de 9 a 15. Inicia dizendo que Maria Madalena foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado. E mais no final, Jesus vai repreender os 11 discípulos por não acreditar no testemunho de Maria Madalena e de outros 2 seguidores. A missão dos cristãos é de anunciar, mas como anunciar se não acreditam na ressurreição? O Evangelho chama atenção alertando que a fé na ressurreição é o ponto de partida das comunidades cristãs e é nosso ponto de partida também. Temos nos 4 evangelhos Maria Madalena como a primeira a proclamar o principal dogma de nossa fé. Por este motivo, Maria Madalena foi considerada a apóstola dos apóstolos pelas comunidades cristãs. Ela era venerada e seu ícone representava com um manto azul que simboliza o poder, o vestido vermelho simbolizando a vida, segurando numa mão o ovo, simbolizando a portadora do anúncio da ressurreição, e na outra mão uma luz que simboliza a vida. Mas, por outro lado, no final do primeiro século, havia cristãos que não aceitavam a liderança de mulheres nas comunidades. Nas cartas deuteropaulinas, como as cartas a Timóteo e Tito,
que são escritos desse período, as mulheres são consideradas pecadoras porque alegam que Eva foi quem introduziu o pecado no mundo e por isso as mulheres devem ser silenciadas. Perderam, então, a liderança na comunidade cristã, conforme 1 Timóteo 2, 12 a 15. Mas se queremos ouvir as vozes e visibilizar o protagonismo das mulheres, como foi muitas vezes apresentada nas leituras bíblicas desta semana, onde vimos que as mulheres seguiram Jesus, ou seja, foram suas discípulas. As mulheres serviram, foram diaconisas e subiram com Jesus até Jerusalém e ao pé da cruz, conforme Marcos 15, 40 a 47. Então podemos ousar e reconstruir essas histórias, dizendo que nós, cristãos e cristãs, somos testemunhas desta ressurreição, porque carregamos conosco a fé no Cristo libertador, daquele que ensinou um projeto de inclusão de todos e todas na pertença à filiação divina, à salvação, à equidade de gênero e à prática da solidariedade e da justiça social. Por isso, muitas mulheres e homens, em sua missão, anunciam esse Jesus libertador, mesmo que enfrentando incompreensões e julgamentos sumários de muitas igrejas cristãs que impedem ainda a voz e a vez dessas pessoas. Que Santa Maria Madalena seja para nós exemplo de fé e coragem na missão cristã. Simone Furquim, muito obrigado. Você sempre com uma leitura instigante e emancipatória do Evangelho, e hoje pela dimensão do feminino, que nos ajuda a repensar o social como condição de protagonismo dos sujeitos que transformam a realidade, no caso, as mulheres, né? Muito obrigado, Simone. Voltando à nossa conversa, professor Aldo, o senhor falou da metrópole como projeto de futuro enquanto concepção urbana, né? Mas eu estava lembrando ontem, vendo Darcy Ribeiro, porque também o NB está fazendo 60 anos, na mesma data que Brasília, e ele, na sua luta para criar a universidade, relata seu diálogo com Juscelino, sobretudo, né? E a restrição de ter aqui a criação da universidade, porque os políticos temiam dois fenômenos: as greves estudantis, que eles chamavam de moderna, né? E o protagonismo dos trabalhadores, sobretudo pelas greves, como falava a professora Anaí, né? Em Brasília, professor, nós vencemos isso e conseguimos ter aqui entre nós uma forte universidade e um movimento de trabalhadores também muito forte. Bancários, professores, trabalhadores da construção civil e as lutas sociais, sobretudo as lutas de gênero também. Quais são os desafios, professor Aldo, no mundo do trabalho e na escala de produção para uma cidade como Brasília, que foi projetada exatamente para não se abrir aos chamados da atividade industrial e produtiva, né? Quais são os desafios, né? A partir dessa análise que o senhor fez da relação entre o centro metropolitano, Brasília, e o seu entorno, as cidades, né? Como é que o trabalho se coloca como um desafio para a Brasília de futuro no marco dos seus 62 anos? Eu acredito que Brasília tenha um papel na área da tecnologia e digamos, com a parte de informática,
Tem um ruído aí, né? Está tendo ruído. Eu estava vendo no celular, porque eu vejo todos no computador. Bom, então eu vou desligar o computador e vou ficar com o celular. Não é? Não tem mais Perfeito. ruído. É. Sim, O senhor então diz, eu diria que Brasília tem uma função importante na área de tecnologia, ela ainda vai ser um forte polo de informática e de ciência e tecnologia, que é também uma forma de indústria, não é? Quer dizer, não vai ser a indústria com chaminés, porque aqui no Distrito Federal não se quer nada que tenha poluição, não é? O nosso ar é relativamente despoluído, não é? E que, digamos, vai permitir um outro tipo de indústria, que é também um serviço, não é? Então, Brasília vai ser sempre uma capital de serviços, sobretudo terciário e quaternário, não é? Essa que eu estou citando é o quaternário superior, junto com o Congresso, junto com o Judiciário, não é? Que são o topo do serviço. Não é? Então, eu diria que Brasília tem essa vocação e nós não podemos comparar Brasília, que tem 62 anos, com metrópoles de 400 anos ou mais, quase 500, como o Rio e São Paulo. Então, ela tem o seu ritmo, ela, como eu escrevi no Correio do Correio Brasiliense de ontem, ela é uma cidade que procura ser uma metrópole madura, mas, por enquanto, ela está na infância, em termos urbanos. Né? Ao menos como geógrafo urbano, eu estou avaliando que ela ainda tem um longo caminho, não é? E que o engenho humano vai achar a necessária forma de chegar dela a ser uma metrópole completa. Né? Milton Santos usou muito o termo metrópole incompleta, não é? Quando ela não tem todos os ramos do conhecimento humano, da atividade humana. Então, acho que Brasília ainda tem não digo longo caminho, porque a tecnologia hoje é muito rápida, não é? As coisas acontecem como foi declarado pela Rita Yoshimine no Jornal da Globo de ontem, a coisa acontece com muita rapidez e a UNB quase perde o caminho nesse aspecto. Ela se ressuscitou com os núcleos temáticos, não é? E com o avanço do ensino e da pesquisa que ela conduz de uma maneira que nos faz denominar a UNB necessária e muito querida. O senhor falou na UNB, aí eu gostaria de ver com a professora Anaí. A professora Anaí, eu mencionei, dirige na UNB, nesses núcleos do CEAM, o Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos. Mas ela também integra a Rede Brasileira de Educação para os Direitos Humanos. E estou vendo aqui, para os que acompanham pelo Facebook e YouTube, por trás da cadeira da professora Anaí, um livro com o retrato da Margarida Genevois, que foi da Comissão Justiça e Paz de São Paulo e também fundadora da Rede Brasileira de Educação para os Direitos Humanos. O professor Aldo falou na UNB, professora Anaí. Brasília tem uma característica interessante de alta qualificação educadora e experimentos muito fortes na luta pela cidadania, né? Em que a educação, quando combina a motivação das autoridades que governam, das instituições que ensinam e das comunidades que têm consciência de sua participação social,
pode qualificar muitas relações sociais. Pense, por exemplo, na faixa de pedestre, né, que até hoje nós respeitamos, porque foi uma combinação de esforços da imprensa, do governo, das escolas, né, e nós internalizamos essa atitude civil nas nossas relações. Hoje, por exemplo, mesmo o governo tendo liberado os cuidados sanitários ainda na pandemia em curso, né, nós assistimos as pessoas que continuam usando máscara, que continuam usando álcool gel, e até mesmo os restaurantes que estavam liberados de atenção continuam colocando os requisitos sanitários de proteção à saúde do povo, né? Como é que Brasília encarna, professora Anaí, a dimensão educadora da cidade, a educadora das instituições, de educação para a cidadania e para os direitos humanos? Então, eu acho que a UNB, não é, Aldo? A UNB sempre foi este baluarte da cidade, né? No Exato. início de Brasília, além da nossa excelente rede pública, que o nosso querido Anísio Teixeira tinha planejado, né? As escolas combinando o horário do aprendizado curricular com um horário alternativo, né? Onde os estudantes podiam trabalhar com artes, né? E outras atividades, muitas atividades artísticas, teatro, música, dança, e também podiam ter uma integração com a sociedade local muito mais intensa, muito participativa, né? E a UNB, com aquele espírito do Darcy Ribeiro, então nós tivemos já Brasília iniciando uma proposta educativa concretamente do ensino integral, né? Exato. Um ensino integral qualificado, não é? Que as crianças e jovens tinham as suas oportunidades de permanecer um tempo no espaço escolar, mas não só para o conhecimento, né? Para os diversos saberes da ciência, né? Tanto na área de ciências humanas e sociais, como as ciências naturais, né? E, enfim, e a UNB teve a contrapartida também, né? Eu acho que a proposta do Darcy era não só uma universidade que teria a excelência do ensino, né? E todos os nossos professores que ajudaram a fundar a UNB, eles tiveram um papel fundamental, porque eram experts, né, nas suas áreas de conhecimento, eram pessoas de renome nacional, que vieram construir a primeira universidade brasileira, porque até então o que nós tínhamos tido eram faculdades isoladas, institutos, escolas que se somaram para formar as universidades, como foi o caso da Universidade de São Paulo, né? Em 34, 36, mas a Universidade de Brasília foi a primeira construída como universidade, né? E o projeto do Darcy foi fundamental. Eu acho uma pena que se perdeu, porque os alunos tinham aqueles 2 primeiros anos para entrar no processo de conhecimento das ciências e das artes e da filosofia, né? E depois eles escolhiam as áreas específicas em que eles iam, né, se especializar. Eu acho que até hoje esse modelo original foi a melhor proposta. Mas o Darcy também queria uma universidade comprometida com o país, não é? Que exercesse a sua cidadania. E eu acho que os nossos alunos, que foram muito participativos da vida política nacional, e a gente pode lembrar como a UNB sofreu invasões militares, né? No golpe militar de 64, em 77, aquela invasão da universidade, a prisão dos estudantes, né? Em 64, a prisão e tudo, e 68 também. 68, exato. Então, nós somos uma universidade
exercemos uma cidadania ativa, né? Muito presentes, respondendo pela democracia brasileira da melhor maneira, não é? Nossos Professora, alunos, funcionários e então, professores, né? Muito então, resistentes à ditadura militar, né? E a todas as formas de opressão. então, infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. Temos 5 sim. minutos para encerrar, mas eu sinto o fôlego dessa conversa e vamos programar um outro encontro de vocês Com para continuar essa reflexão. Mas, muito prazer. como temos que cumprir a grade de programação, eu vou pedir que a professora Anaí, rapidamente, e professor Aldo, deem os seus comentários finais para que nós possamos encerrar o programa. Professora Anaí, se despeça. Sim, então, muito obrigada a todas e todos, né, que participam desse programa. Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui nos 62 anos de Brasília. Já é uma lady a nossa cidade e o DF, né, já estamos na terceira idade, mas, como diz o Aldo, estamos aqui amadurecendo os nossos destinos, né, refletindo sobre o nosso futuro e trabalhando no presente para que a cidade realmente se torne uma referência nacional na sua luta por direitos e pela cidadania do país. Muito obrigada. Muito obrigado. Belíssimas palavras, professora. Professor Aldo, suas palavras de despedida, seu comentário final. De minha parte, eu quero agradecer a lembrança de meu nome. Eu quero dizer que todos os que sabem da minha atividade na UNB, ela foi intensa, em tempo integral, e que deixou um legado na coleção Brasília. Agora já tem mais 2 livros em andamento para serem publicados, mas a editora... Já são quantos, professor? Já são quantos? São 10 impressos e tem mais 2 a caminho. Só que a editora só vai publicá-los em 2024, quando eu não sei se estarei presente para o lançamento, não é? Mas eu deixei um legado escrito, não é? Que quem quiser acompanhar a evolução da cidade e também da UNB, essas obras vão, por causa que são multidisciplinares, né? Tem muitos autores de todas as áreas, alguns autores são repetidos, porque foram constantes, né? Não são amiguinhos do Aldo, são pessoas que eu fui buscar na FAO, na antropologia, na sociologia, na geografia, pessoas que tinham uma preocupação e tinham pesquisas ligadas à nossa cidade. Ela vai ser uma cidade importante, não é? Com o tempo, o Juscelino acertou em construí-la para deslocar o povoamento do Brasil, e os mapas já revelam que o povoamento que margeava o litoral já se deslocou para o interior, não é? Brasília deu um afã, um novo alento para Goiânia, não é? E outras cidades que são à volta aqui no Centro-Oeste. Eu acho que Juscelino foi muito, digamos assim, teve uma sabedoria política e geográfica, não é? Porque lendo os livros que ele escreveu, não é? Inclusive com a ajuda do Ernesto Silva, que era o Ghostwriter, né? E meu amigo, porque quando cheguei aqui, eu fui inquilino do Ernesto Silva na quadra 105. Ele foi uma pessoa que escreveu um livro sobre história de Brasília, que é bastante importante de ser consultado. Então, grande médico. Grande médico, ele era, digamos, ele cuidava da maternidade, não é? E da infância. Então, o professor José Geraldo e Nair Bicalho, foi um prazer dialogar com vocês. Vocês são amigos muito queridos, que eu estimo muito, e espero ter outras oportunidades para descobrir outros rumos para Brasília, como a que eu indiquei, né? Um polo de informática, um polo tecnológico que vai fazer de Brasília uma grande cidade mundial também. Muito obrigado a vocês e um abraço bem apertado.
Então, muito aí, professor Aldo, foi muito esclarecedora a conversa. Vamos retomá-la em outro momento. No sábado que vem estaremos de volta com mais um programa de Justiça e Paz aqui pela Rádio Nova Aliança, FM 103.3, AM 710. E também queria convidar todos e todas para a retomada de nossas conversas de Justiça e Paz, sempre nas primeiras segundas-feiras do mês, às 19 horas. E agora, voltando ao nosso espaço original, que é o auditório Dom José Freire Falcão, na Cúria Metropolitana, na Catedral. Então, convido a todos e todas para a nossa próxima conversa, que vai ser sobre o tema do trabalho com o grande especialista Antônio Queiroz, do DIAP e assessor da Câmara dos Deputados. Eu quero estar presente. Sim, Aldo, você já participou de várias conversas. Vamos voltar com todos os cuidados, máscara, certificado de vacina, ao auditório Dom José Freire Falcão. Eu já tomei a 4ª dose, você já deve ter tomado também. Também E tudo pela ciência, não é, Aldo? É verdade. E pela vida. E pela vida. Vida em abundância. Isso. Muito bem. Então, bom dia a todos e todas e até o próximo sábado. Bom dia e um abraço. O Fernando saiu do ar, Perdão por ter pão que ao pobre faltou. Fui eu que colhi o que ele plantou. Será que ganhei o que vou comer? O pão que custou o suor do pobre que vive a sofrer. Perdão por ter pão que ao pobre faltou. Fui eu que colhi o que ele plantou. Se eu vivo melhor e mais possuir que o pobre meu mestre Senhor, só tenho que me confundir. Perdão por ter pão que ao pobre faltou.